vem trazendo nessa fala dele. A fala dele é extremamente interessante, porque a fala dele fala sobre o que é um estudo observacional. Então, o que ele compara ali? Há um tempo atrás, as pessoas começaram a ouvir que tomar café mata. Depois ouviram que tomar café salva. Aí depois começou a se falar do ovo, que o ovo mata. Depois se falou que o ovo salva. Aí tem a história do vinho, que beber vinho salva. Depois o vinho mata. E ali ele também falou que pegaram várias pessoas que têm contato que comem e ingerem fritura e fizeram um estudo em várias regiões da Espanha, acompanharam por um período de tempo e disseram que quem come fritura não morre de problema do coração. Então, o que ele está falando? O grande problema que a gente tem é que a maioria dos tipos de estudos que nós temos são estudos observacionais. E o que são esses estudos observacionais? São estudos onde quem avalia, né, quem acompanha, é um observador, não uma peça atuante. Ou seja, se acompanha tudo o que acontece, olha, se observa, anota e analisa, mas não há intervenção. Ou seja, eu não seleciono o meu grupo, eu não separo o grupo, eu não separo entre homens e mulheres, entre macho e fêmea, para poder fazer análise. Eu pego um grupo que está sobre o que a gente chama de a mesma causa ou as mesmas variáveis e eu faço um estudo. Então, o problema do estudo observacional, ele é limitado. Como que a gente pode trazer essa questão da limitação do estudo observacional para o que a gente vive hoje no planeta? E aí, o que vocês acham? Se todo o estudo que é feito de forma observacional, ele tem uma limitação, na nossa realidade hoje do planeta, qual é a nossa maior limitação? O que a gente enfrenta que tem tanta limitação? A pandemia? A pandemia do coronavírus. Então, quais seriam as limitações, doutora Bruna? Qual é um grande exemplo de limitação que nós temos hoje? A questão ali dos cuidados. Distanciamento. Do distanciamento? Distanciamento, cuidados, mas tem uma questão que o que está todo mundo esperando? Não é a vacina? A Sim. cura. Beleza. Vacina funciona? Depende. A vacina funciona com uma, com duas, com três. A vacina funciona para todas as pessoas. Algumas pessoas podem ter efeito adverso. Outras pessoas podem, mesmo com a vacina, ficarem doentes. Gente, eu não estou discutindo, vamos deixar claro, eu não estou discutindo política. Eu não sou partido, não tenho partido político e eu não quero botar minhoca na cabeça de vocês. Eu quero que vocês sejam trazidos para a realidade da epidemiologia. A vacina funciona e tem que tomar, ponto, acabou. Não vou discutir com vocês. Mas existe uma parcela da população que pode dar problema, certo? E como é que a gente descobre que essa pequena parcela da população pode dar um problema? Com um estudo acompanhando essa população, tá? E esses estudos observacionais, eles levam tempo, onde eu preciso de um grande período de tempo. O pepino começou real no final de 2019, 2020 estava todo mundo batendo a cabeça, 2021 nós temos uma vacina na geladeira e nós estamos no meio do quiprocó. E a preocupação de alguns é se vai ter aula presencial ou quando vai liberar o boteco. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que para determinar a eficiência da vacina num grande número de pessoas, precisa de tempo. Vamos lá. Professor, mas foi testado. Joia. Professor, não teve reação. Beleza. Aí eu pergunto para vocês, por quanto tempo dura a imunidade de uma vacina? Vocês acham? Fala. Depende, geralmente são 6 meses, mas quando é a primeira dose que se toma, tem que ser reforçada em 6 meses. Não tem como saber. A vacina do coronavírus ninguém sabe. Ela é uma incógnita, não deu tempo. Esse é um furo do estudo observacional. Eu posso fazer o teste em rato, que dura um tempo, mas o nosso organismo, ele ainda é diferente. Ninguém sabe dizer por quanto tempo. Eu não falo da primeira e eu não falo da segunda.
Eu falo depois de eu terminado a vacinação, em quanto tempo que eu repito? Em 6 meses ou em 1 ano? Mas nem os médicos sabem responder isso, né? Exatamente. A gente pergunta, na última consulta que eu fui, ele literalmente não soube falar. Ele falou com essas palavras: eu não sei te falar porque não tem estudo, não tem. Foi isso que ele disse, daí então. Mas ele está certo. E qual o pecado nisso? Vocês sabem? Quando alguém pergunta as coisas para vocês sobre veterinário, vocês sabem tudo? Não. Não, né? Então, por que o médico tem que saber tudo? Vocês querem que ele minta? Então, gente, Não. isso que eu acho engraçado, a gente tem que começar a ter consciência do que a gente está fazendo, está trabalhando. O primeiro ponto é, estudo observacional tem limitação. É exatamente, e o médico, ele está correto em falar, não sei, mas não é ele que não sabe, é o mundo. O grande problema é que nós temos várias pessoas com opinião que vão olhar num site, que vão olhar num blog, no Twitter ou na porra do influencer e não tem um artigo científico na mão. Se a gente parar de ficar prestando atenção em bobagem, por isso que assim, não, a informação ela tem que ser trazida, não é a partir de um site, não é a partir do Instagram, não é a notícia que sai na internet, seja se for o site da CNN, da Globo, da Folha, da Veja, sei lá, não importa. A gente tem que trazer informação de artigo científico. E é por isso que a gente trabalha, que eu trabalho com ciência. Se vocês não trabalham, vocês estão no caminho errado, porque médico veterinário trabalha com ciência. Então, e vocês irão trabalhar, querendo ou não. Então, quando a gente vai pegar uma informação, eu tenho que saber como que foi feito o estudo. Qual foi o tipo de trabalho que foi feito e como foi avaliado. E aí eu tenho que entender, dentro desse meu trabalho, que eu estou lendo, que eu tenho na minha mão, como é que foi feita a pesquisa. Então, vamos lá. Qual é o tipo de estudo utilizado? Né? Se ele é um estudo observacional, aí eu vou procurar saber, foi feita uma experimentação? Pegaram o rato e fizeram o teste? Foi um estudo controlado? Como eram caracterizados os indivíduos e os grupos? Tem uma descrição da análise? Foi uma observação ou teve intervenção? Era um estudo longitudinal ou um estudo transversal? Se foi um estudo longitudinal, ele era um estudo de corte ou era caso controle? Ele está olhando para frente, ele é prospectivo ou ele está olhando para trás, é retrospectivo? Então, além de saber o que eu estou analisando, a minha população, eu tenho que começar a identificar como que foi determinada a minha população. Exemplo, eu quero fazer um estudo, uma avaliação sobre mamite. E eu faço um estudo em vaca seca. Certo? Eu posso comparar um estudo feito com vaca seca dentro da minha produção de leite lá na minha fazenda de Jersey? Sim ou não? Eu posso fazer a comparação? Eu tenho uma população de vacas, dado geral, que eu avaliei vaca seca para ver se elas tinham mamite. Eu posso comparar esse estudo com a minha população de vaca dentro de uma fazenda de produção leiteira da raça Jersey? Se elas tiverem lactação. Eu tenho uma produção de vaca seca. Eu posso comparar dentro da minha população de vaca Jersey? Pode. Como que eu comparo, Luiz? Luiz, como que eu comparo? Vai. Pega as vacas e vê qual é a seca e a que não tá seca, não sei. Talvez qual o índice. Eu pego as minhas vacas Jerseys, que não estão em lactação, porque isso é um fator de exclusão, e faço uma comparação. Agora, eu posso pegar uma fazenda de gado de corte e ver o índice de mamite e comparar com uma fazenda de gado de leite? Não tem lógica. É. Pode comparar sim, porque as duas produzem leite. Eu não falei que eram vacas secas, só que eu sei que uma tem uma baixa produção e a outra tem uma alta produção. Qual é a minha conclusão? Que talvez a população que tenha alta produção tenha mais. Então, é isso que eu espero. Agora, e se eu começar a observar que a minha vaca de corte, porque eu não cuido,
tem uma alta taxa de mamite, e essa mamite vai infectar o bezerro, e esses bezerros apresentam um índice maior de diarreia. Eu não tenho essa informação prévia. Então, vamos lá. Se eu determino que eu vou avaliar vaca seca, eu comparo vaca seca com vaca seca. Se eu determino que eu vou avaliar vaca em geral, eu determino vaca de leite ou vaca de corte. Gente, para o epidemiologista, tanto faz. Eu concordo com o pensamento do Luiz, que é muito mais fácil a vaca com alta produção apresentar mamite. Mas para isso eu tenho que provar. Eu não posso supor. E o nosso maior erro é supor. Vamos lá, e se vocês fossem fazer uma avaliação de TCC, vocês trariam assim para mim: professor, eu peguei as vacas de uma fazenda de leite, eu vi todas as vacas que eram positivas, eu testei de 500 vacas, eu tenho 10 vacas que são positivas, então eu tenho 10 animais na minha amostra. O trabalho está todo errado. Vocês têm 500 vacas na amostra, vocês têm 10 animais positivos e vocês têm 490 negativos. E aí vocês tem duas chances. Ou vocês pegam as 500 vacas e olham para trás e descobrem por que 10 ficaram positivas, ou vocês tiram essas 10 e pegam as 490 e acompanham daqui para frente para ver quais das 490 em qual momento ficou positivo. Isso é o que a gente chama de estudo prospectivo, retrospectivo, avaliação longitudinal, avaliação transversal, um estudo de corte ou um caso controle. Um trabalho de observação, depois vocês vão fazer a parte descritiva, né? Comparando os grupos sem questão experimental. Então a gente começa a entender como que é montado o estudo, como que é montado o trabalho. Então, não partam do pressuposto que é tudo igual, porque não é. Vou dar um outro exemplo para vocês. Pegaram um trabalho, certo? E fizeram uma avaliação a respeito de coronavírus. Pegaram uma população lá nos Estados Unidos e fizeram um teste para saber se a vacina funciona ou não funciona. Esse trabalho, ele é perfeito para eu utilizar no Brasil, na África e na China, ou no Brasil, na África e na China, podemos ter fatores diferentes que poderiam interferir na vacinação. O que vocês acham? Poderiam ter fatores diferentes. Eu acho que tem fatores diferentes. Certo. Mas se eu não tenho estudo no Brasil, na África e na China, eu utilizo o trabalho nos Estados Unidos como base. Sim. Mas eu já sei que não vai ser exatamente igual como nos Estados Unidos. Sim, aham. Certo? Então, quando a gente pega um estudo, um resultado, a primeira coisa que a gente tem que procurar saber é que tipo de estudo foi. Mas, professor, todo o tipo de trabalho eu consigo determinar se ele é longitudinal, se ele é transversal? Não. Às vezes não tem informação no artigo me explicando o que é isso. E isso é uma briga que a gente acaba sofrendo quando o estudo é observacional, tá? Então, muitos artigos não nos entregam essa informação. Então, o que a gente tem que começar a entender? Que os tipos de estudos, eles podem ser observacionais, que é o que a gente normalmente faz, experimentais. O que é um estudo experimental? Um estudo experimental é aquela que eu pego, hoje em dia, né, 2 populações de rato, de mosca, de carrapato, até de gente, tá? Eu faço um estudo experimental. Estão fazendo um estudo a respeito da vacina de AIDS. Estão pegando uma população e vacinando, e a outra população não sabe o que está tomando água. E eles estão procurando saber se essa população está tomando essa vacina em teste, para saber se vai funcionar ou não, certo? Então, esse é um estudo de ensaio clínico randomizado. Tá? Eu posso depois fazer um ensaio de campo, que é pegar uma população e vacinar, para ver o que acontece. E eu posso fazer o ensaio comunitário. Então, o experimental, eu manipulo os meus indivíduos. Não é manipular geneticamente, não. Eu manipulo a forma como eles são expostos ao contato. Para quê? Porque, de acordo, eu tenho que saber exatamente qual foi a causa que gerou um efeito. Então, o estudo experimental
é aquele que eu tenho um controle muito maior da minha população. O que acontece? Hoje em dia, com direito dos animais, com comitê de ética e tudo mais, é cada vez mais difícil a gente fazer estudo experimental com pessoas ou animais, ou com organismos vivos. A gente tem partido muito para fazer estudo com células, com tecido, com estudo experimental em laboratório, sem a utilização de animais. Funciona? Funciona. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A gente ainda precisa de estudos experimentais com animais para poder fazer a confirmação. Ah, professor, mas eu sou vegano e eu não aceito utilização de vacina. Gente, eu não posso fazer nada. A tecnologia ainda não chegou no modelo matemático computacional que imite completamente o corpo humano. E para a gente ter segurança, a gente tem que fazer o estudo em animais. E eu digo mais, eu não vi ninguém ficar reclamando que quando lançaram a vacina de coronavírus em menos de um ano, ninguém perguntou quantos ratos foram sacrificados para fazer a porcaria da vacina. Então, vamos parar de ser hipócrita e para salvar a população do mundo, a gente ainda precisa fazer o trabalho com animais. Ah, mas eu não gosto disso. Não gosta, não trabalha. E também não toma vacina. Então, se é vegano que não aceita... Gente, a vacina de coronavírus usou rato pra caramba. Se não foi nesse, agora usou antes. E tem que se usar animal em laboratório. Então, não quero discutir ideologia. Nós temos que discutir ciência. E a ciência hoje se faz assim. Então, qual é o papel de vocês que discordam completamente? Vai trabalhar no laboratório, desenvolver um método matemático e estatístico comprovado, com tecido, com célula ou com uma inteligência artificial dentro do computador, para se evitar utilizar de animais. Até lá, a gente vai fazer trabalhos, como aconteceu com o coronavírus, utilizando animais, certo? E não tem máquina hoje que consiga complementar todas as reações, certo? Não vou discutir mais isso com vocês. Isso é ponto pacífico dentro da ciência. Então, estudos experimentais ainda são feitos com animais, inclusive cachorro. Aquele absurdo que fizeram de arrancar um monte de beagle dos laboratórios atrasou a pesquisa no Brasil por muito tempo. Isso alguns anos atrás. Então, assim, a gente tem que ter consciência que, enquanto não inventarem outra tecnologia, usa-se a tecnologia que tem. E eu volto a falar, eu não vi ninguém reclamar da vacina do coronavírus pela utilização de animais. E se usou. Bom, dito isso, a próxima parte são os estudos observacionais. O que é um estudo observacional? Onde não há um controle da pessoa que gerencia o trabalho. Quais são os mais comuns? O mais comum é o descritivo. O que é o descritivo? É o relato de caso. Então, alguns de vocês vão até fazer isso no TCC, pegar um caso clínico e fazer um relato. Existe toda uma forma, uma metodologia de analisar. O outro são série de casos. Então, eu pego 20, 30 casos do mesmo jeito e analiso eles e avalio. Agora, o que a gente precisa normalmente no estudo observacional, que a gente mais utiliza, são os estudos que a gente chama de analíticos. E o que são os estudos que a gente chama de analíticos? São os estudos que a gente acompanha uma população por um período de tempo, maior ou menor. A gente tem o transversal, caso controle, o de corte e o ecológico. Ecológico a gente vai falar depois. A gente vai focar nesses 3 tipos de caso, que são as formas que vocês irão abordar na apresentação dos trabalhos de vocês. Então, vamos lá. Todo mundo conhece essa tabela, certo? Essa é a tabela que vocês farão de todos os estudos de vocês. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão pegar na tabela e fazer uma tabela que a gente chama de 2x2 e vão determinar quais os animais que foram expostos e quais os animais que não foram expostos ao fator ou à causa que vocês determinaram como problema, tá? E vocês vão determinar os doentes e não doentes. Pode ser a presença do vírus, pode ser contato de um animal com outro, pode ser mordedura da mosca, pode ser contato com urina, pode ser contato com secreção. Vocês vão determinar as causas, tá? O que é exposto e o que é não exposto. E vocês vão determinar doentes e não doentes. Então, assim, professor, mas o teste já fala que tem tanto de sensibilidade. Beleza, mas vocês vão tentar avaliar a sensibilidade daquele teste
no estudo que vocês fizeram. Porque pode ser que aquela população que vocês estão trabalhando não funcione tão bem o teste. Ou funcione muito melhor do que está descrito na literatura, certo? Então, a gente quer saber qual é a sensibilidade e especificidade do teste naquela população estudada. Então, como é que vai funcionar? Vocês vão determinar números. Pode determinar número aleatório? Gente, pode, não tem problema nenhum. Mas, se vocês se basearem em estudos prévios ou se vocês se basearem em artigo científico, vocês terão uma ideia de quantos animais são expostos e são doentes, de quantos animais são expostos e não ficam doentes. Aí vocês terão um total dos expostos e um total dos doentes, total dos não doentes e o total dos não expostos. O que vocês precisam me dar também é o número total de animais que foram avaliados. Vai ficar muito mais fácil para a gente compreender tudo. Então, esses valores A, B, C, D, vocês vão ter que criar. Por quê? Porque a gente não tem como fazer um estudo a campo. E é bobagem eu botar vocês fazendo estudo a campo que não vai dar tempo. E o meu interesse não é como vocês farão, mas sim como vocês interpretarão. Então, vocês têm que saber como chegaram até essa tabela. Vocês me determinaram o que é um animal doente, de acordo com o teste que vocês selecionaram, PCR, com sorologia, estudo em série, exame em série, exame em paralelo, contato com mosquito, contato com animal. Vocês vão descrever essa população, tá? E vocês vão chegar nesses fatores. O que significa um resultado positivo? E o que significa um resultado negativo? Positivo é aquele que deu positivo no teste. E negativo, aquele que deu negativo no teste, tá? Agora, a gente tem o falso positivo e o falso negativo. Quais são os casos? Positivo é aquele que tem infecção. Negativo é aquele que não tem uma infecção, certo? O resto tudo pode dar. Animal que tem anticorpo bloqueado incompleto, animal que tem um inibidor específico, deu uma reação cruzada entre grupo, deu um inibidor inespecífico, deu uma alteração na coleta, ou o teste não tem sensibilidade. Existem vários fatores que vão determinar os falsos positivos, os falsos negativos e os falsos positivos. Como vocês farão essa análise? Jogando nessa tabela. Vocês vão pegar os animais que deram doentes e que foram expostos, os não expostos, os não doentes expostos e os não doentes que não expostos. Vão jogar nessa tabela e vão fazer o cálculo matemático que eu mostrei para vocês na aula passada, tá bom? Então, vocês vão determinar o que é falso positivo, o falso negativo, o verdadeiro positivo, o verdadeiro negativo. Por quê? Porque vocês já sabem utilizar os testes, vocês já tiveram instrução, se é paralelo, se é em série, como é que eu faço para aumentar a especificidade, como é que eu faço para melhorar a sensibilidade. Vocês podem chegar para mim e falar assim, professor, nós fizemos 2 testes, então vocês vão me dar sensibilidade e especificidade dos 2 testes, tá? O importante é a gente compreender a técnica e compreender a forma de trabalhar. Então, como é que a gente vai fazer o modelo, né, de estudo que a gente faz? Então, como eu falei para vocês, a gente poderia até utilizar os estudos descritivos, mas não é o caso aqui. Deixe isso aqui para o TCC de vocês. Nós iremos para os analíticos. Não faremos o experimental. Nós iremos para o observacional. E os principais são caso controle, transversal e corte. Essa é a forma de análise que a gente normalmente utiliza, tá? Talvez sejam os mais explorados e são os mais fáceis para a gente discutir. Por quê? Porque quem for fazer estudo experimental, normalmente é em laboratório, em ambiente controlado. E para isso, vocês terão que dar alguns passos a mais na epidemiologia para fazer. Vocês vão notar que precisa de um recurso maior e uma maior dificuldade. No mundo real, normalmente a gente observa. Então, por isso, eu darei ênfase a essa parte da disciplina. Então, voltando, eu tenho os estudos analíticos, podendo ser experimentais e observacionais. E a gente vai focar nos observacionais. E o que vai acontecer, né, nesses estudos observacionais? A gente pode fazer um estudo que eu acompanho uma população, a gente chama de corte. A gente pode fazer um estudo que eu olho para trás de uma população, que a gente chama de caso controle. E a gente pode fazer um estudo, secção cruzada, que a gente chama de transversal, que a gente tira uma fotografia da minha população. Então, eu tenho um estudo transversal
e um longitudinal. Lembre-se, no observacional, a gente nunca interfere como pesquisador. O que vocês entendem pela palavra transversal e longitudinal? O que vocês entendem da palavra longitudinal e da palavra transversal? Ou vocês não entendem a palavra? Gente, é fácil, não tem muito segredo, tá? Então, ó, transversal e longitudinal. É isso. Isso significa transversal e longitudinal. Eu quero dar um corte transversal no tecido. Eu tenho um pão e vou dar um corte transversal. Eu corto o pão nas duas metades, direita e esquerda. Eu vou dar um corte longitudinal no meu pão. Eu corto em duas metades, cima e baixo. Tá? Então, longitudinal e transversal. Por quê? No transversal, eu observo, né, eu corto, eu tenho um pão. E eu faço um corte transversal. Eu tenho um pão e eu faço um corte longitudinal. No transversal, tá? Eu enxergo o pão somente nesse ponto. O transversal, eu enxergo a superfície do pão, que me interessa, que é lá o miolo, em vários pontos. Então, ele é observado em mais de um momento. O transversal, se eu estiver vendo um filme, o transversal, eu vejo uma imagem do filme inteiro. O longitudinal, eu assisto o filme inteiro. Então, no transversal, eu vejo um momento. Eu vejo uma foto. No longitudinal, eu acompanho o filme inteiro. Claro que para eu entender completamente o filme, eu vendo ele inteiro é muito mais fácil. Porém, eu não tenho tempo. Eu tenho que ver uma foto e tentar descrever o que eu estou vendo por essa foto. Me contem, o que vocês estão vendo dessa imagem de uma chita? O que vocês estão vendo dessa imagem dessa chita? Longitudinal. Hã? É longitudinal? É longitudinal quem? A imagem da fita é longitudinal. Ela está aparecendo inteira. Para. Olhando a chita numa foto, ele é transversal. Ela pode até estar numa posição longitudinal, mas a chita ela é um estudo transversal. Vocês estão vendo uma foto. Eu quero que vocês me descrevam a foto. Não sei estudo longitudinal ou transversal. Me descreve a foto. Ela está correndo em posição de fuga ou de ataque. Provavelmente ela está caçando. Provavelmente, mas tu pode afirmar pela foto que ela está caçando? Não. Não, porque ela está muito... Vocês podem afirmar que ela está correndo ou ela está pulando? Correndo. Como é que sabe? Não sei. Tem um membro que ainda está... os membros pélvicos, tem um que está fora e outro que dá a imagem que está ali no chão ainda. Ricarda, ela está pulando, seria os dois. Ricarda, não pode afirmar, tu pode supor. Tá eu quero saber o que vocês podem afirmar por essa foto dessa chita. Ah, que é a única coisa que eu afirmo é que ela é bem bonita. Eu também. Eu posso afirmar que ela está com uma pata no chão, 3 fora, que ela está em movimento, porque ela só consegue estar nessa situação porque ela está em movimento. Eu não posso falar que ela está fugindo de um leão ou correndo atrás de uma caça. Eu não consigo afirmar se ela está pulando ou se ela está correndo, se bem que corrida é uma sucessão de saltos, tá? Então eu posso afirmar que ela está em um salto, não sei se são vários. Eu tenho uma limitação, mas eu posso afirmar que é uma chita. Eu posso afirmar que é durante o dia. Eu posso afirmar que o animal está vivo. Eu posso afirmar que o animal tem capacidade de se movimentar, porque esse é o momento de um movimento. Eu não consigo afirmar tudo sobre a chita, mas eu consigo ter uma ideia do que está acontecendo. E eu posso supor o resto. Agora, o que acontece quando a gente vê um vídeo?
E aí, correndo ou andando? Andando. De dia ou de noite? Dia. Tá viva ou tá morta? Viva. Tá viva. Beleza. O que ela tá fazendo? Parece que tá Ela podia olhando estar uma observando o presa. ambiente. Vamos lá. Tem alguma presa na frente dela? Não sei. Tem algum Não dá- ambiente na frente dela? Vocês podem Não dá afirmar pra qual é o tipo de ambiente que está na frente? Então, a gente pode só falar que ela está andando e ela está olhando, ela está prestando atenção. Orelha parada. Ô, droga. Orelha parada, pelo iriçado. Não está com movimentação. O felino, quando está nesse tipo de movimentação, ela está prestando atenção em alguma coisa. Eu não sei se é alguma coisa no ambiente, se é uma presa, se é um predador. Bom, agora eu já sei, ó. Agora eu já posso afirmar que ela está olhando uma presa. Ela mudou o padrão, parou, observa a presa, eu consigo ver a cabecinha dela lá no fundo. Agora eu já posso afirmar que ela começou a correr. Fixa, a presa está correndo. E aí? Matou a presa? Não sabemos ainda. Pode afirmar. Não sabe. Então vamos ver se ela mata a presa ou não. Acho que não pega. E aí, mata a presa ou não mata? Não sabemos. Ele ia até o final. Ué, vocês estão aqui esperando para ver se a gazela é morta? Bando de cruéis. E aí? Qual é a Não posso diferença? afirmar. Não posso afirmar. Então, qual é a diferença do estudo observacional longitudinal? O transversal é uma foto. Vamos lá, vamos ver se mata ou não. Agora, ó, eu já posso ver uma sucessão de saltos, eu posso ver uma utilização da cauda, a movimentação que o animal tem para fazer uma curva, vai chegar perto da presa. Eu posso afirmar que matou a presa? Ainda não. Não. Não esqueçam dessa imagem. Eu posso afirmar que encostou na presa, mas eu não posso afirmar que matou. Vamos lá. Já posso afirmar que matou a presa? Não. Tá bom. Já posso afirmar que matou a presa? Não. Agora eu posso afirmar. Por que eu estou falando isso? Gente, eu só posso afirmar que deu certo se eu tiver o resultado final. Um animal sorologia positivo, eu posso afirmar 100% que esse animal esteve doente? Não. Eu vi o animal doente? Não. Sorologia positivo é um animal com sorologia positiva. Eu subentendo que passou pelo organismo e produziu anticorpos. Mas eu não posso determinar que esse animal teve sinal clínico, que esse animal é doente. Então, vamos lá. A partir de agora, quando a gente fala de doente, eu procuro animais positivos para o meu teste. Eu posso supor. Adianta eu supor? Não adianta. Eu pego o teste, eu faço a minha avaliação. Aí eu pergunto para vocês, o que é melhor? Um estudo transversal ou um estudo longitudinal? Longitudinal. Tem certeza? Tem certeza? No meu ponto de vista, sim. Do teu ponto de vista, sim. Beleza. A minha pergunta é, eu quero saber se existem vacas positivas ou negativas para mamite numa fazenda de leite. Estudo transversal ou longitudinal? Transversal. Transversal. Porque o professor falou do pão ali, eu consigo ver mais. É isso. O estudo transversal, ele responde a minha pergunta. Então, o estudo é melhor ou pior? Não existe melhor ou pior, existe
Pergunta bem feita. O estudo tem que ser direcionado para a pergunta. Eu entendo quando a Ricarda fala que o estudo longitudinal, ele me dá uma ideia de tudo o que está acontecendo com a doença em relação à população. Eu tenho mais informações. Mas para eu responder a minha pergunta, vai ser determinado pelo que eu procuro. Então, vamos lá. Quem for fazer um estudo transversal, é uma pergunta não mais simples, é uma pergunta mais direta. Um caso controle e um corte, que é o estudo longitudinal, ele responde coisas diferentes. Então, vamos lá. Pelo transversal, vocês conseguem me dizer por que a Chita correu? Não. Certo. Então, não me diz a causa. No estudo longitudinal, eu tenho uma ideia da causa. Se eu quero saber a causa, o motivo, o transversal dificilmente vai me dar a causa. Certo? Vou dar um exemplo. Eu quero fazer uma avaliação de quantas alunas do curso de medicina veterinária têm tumor de mama. Como é que eu faço? Como é que vocês fariam esse teste? Longitudinal. Hã? Eu faria longitudinal. Tá. Eu quero saber quantas alunas têm tumor de mama. Como é que vocês fariam esse teste? Um longitudinal. O longitudinal, tá. E se eu pegasse todas as alunas e fizesse uma mamografia, eu conseguiria responder da mesma forma? Quantas que tem? Sim ou não? E tem sim. Então, para eu responder a minha pergunta, basta um transversal. Eu não perguntei quais foram os prováveis motivos que levaram as moças a terem tumor de mama, e eu não quero saber quanto tempo uma aluna leva para desenvolver um tumor de mama. Eu pergunto quem tem e quem não tem hoje. O teste que se faz é mamografia. Não é o toque, não é avaliação externa, não é calor, é mamografia. Pega todas as alunas e faz mamografia. Eu digo quem tem e quem não tem. Isso é um estudo transversal. Ele responde uma pergunta. Eu estou num tambo de leite. Eu tenho 100 vacas sendo ordenhadas. E eu quero saber quais que tem mamite. Talvez só a bandeja não resolva. Eu tenho que pegar o leite de todas elas e fazer um teste no laboratório. Aí eu digo quem tem mamite e quem não tem. Então, o teste transversal, complicação de teste, avaliação, vai depender da minha pergunta. O teste longitudinal, ele vai procurar causa. Ou é que a gente fala de causa para o efeito, ou do efeito para a causa. Então, vamos lá. Eu quero fazer um estudo com cadelas sobre tumor de mama. Certo? E a ideia é, eu quero saber a respeito de aplicação de hormônio. Tem duas formas de eu fazer. Eu pego as cadelas, 100 cadelas, e eu aplico hormônio. E eu acompanho essas cadelas para saber quantas vão desenvolver tumor de mama. Certo? Então, eu pego 100 cadelas, eu aplico e acompanho elas por 3 anos, por 4 anos. E eu descubro quantas cadelas vão produzir tumor de mama. Ou eu faço o oposto. Eu vou num hospital e pego todas as cadelas com tumor de mama. E eu pergunto e avalio quantas delas tiveram aplicação de hormônio. Então, o efeito é o problema que eu tenho, que é tumor de mama. Certo? E aí eu olho para trás para ver as possíveis causas. Isso é um retrospectivo. No prospectivo, a causa é a aplicação de hormônio. E o efeito é o que vai acontecer com essa aplicação de hormônio, buscando principalmente tumor de mama. Aí eu pergunto a vocês, vocês acham que a aplicação de hormônio, o principal problema é tumor de mama? Não, pode levar biométria, hiperplasia mamária também. Então, quem falou? O Leandro. Leandro, então, como é que tu faria um estudo para entender esse problema com fêmeas? Sobre tumor de mama, sobre piométria?
faria uma entrevista, né, com os tutores, quem já aplicou, por quantas ninhadas aquele animal deu, e faria um estudo e separaria, né, como se fosse um levantamento, um estudo epidemiológico. Então, tu faria um estudo retrospectivo ou prospectivo? Retrospectivo. Então, tu faria um estudo retrospectivo, onde tu chegaria numa clínica, faria um levantamento de quantas fêmeas tem na clínica, dessas fêmeas, quantas aplicaram medicação ou não, e dessas fêmeas, quantas tiveram tumor de mama ou outros problemas relacionados à reprodução, como piometra. Tu conversaste com o Brian sobre isso, não? Conversei. Ah. Que foi orientador dele, né? Eu fui orientador dele. E esse foi o trabalho do Brian. Qual foi a conclusão do Brian, Leandro? Eu não cheguei a ler o trabalho. Piometra. O principal problema é piometra. A taxa de tumor de mama é muito baixa. Eu entendi a conclusão. Entendi que a pergunta era a conclusão. Não, a conclusão dele foi essa, que os animais apresentaram muito mais piometra em relação a tumor de mama. Então, vocês estão entendendo que tudo vai depender da minha pergunta? Se a gente parte da pergunta, eu quero saber sobre tumor de mama, eu perco o piometra. Então, normalmente a minha pergunta é, eu quero saber como que funciona o hormônio, aplicação de hormônio em uma população de cadelas. Então, se esse é o meu problema que eu estou investigando, o que eu faço? Eu aplico hormônio e acompanho o que acontece, ou eu pego todas as cadelas, vejo quais tiveram aplicação de hormônio e quais não tiveram aplicação de hormônio, e vejo quais os problemas que as que tiveram aplicação de hormônio apresentaram. Agora, as que não tiveram aplicação de hormônio, eu tenho que avaliar piometra e tumor de mama, sim ou não? Eu penso que sim. Por que sim? Não. Se o estudo for relacionado ao hormônio que está sendo aplicado, aí não. Agora, se for relacionado à população, sim. Muito pelo contrário. Mesmo que se tiver relacionado ao hormônio, eu tenho que saber se aquelas que não foram aplicadas hormônio desenvolveram. Porque como é que eu determino que o hormônio tem relação com tumor se a maioria das cadelas que não foram aplicadas tiveram tumor ou tiveram piometra? Então, sim, gente, eu tenho que pegar a população que não foi aplicada e fazer a mesma avaliação. Eu tenho, por quê? Vamos lá. Doente e não doente. Doente não doente para tumor e doente não doente para piometra. Certo? Exposição, aplicação de hormônio. Então, tem animal que foi aplicado hormônio e teve piometra, e teve animal que foi aplicado hormônio e não teve piometra. Eu tive animal que não foi aplicado hormônio e teve piometra. Eu tive animal que não foi aplicado hormônio e não teve piometra. E aí uma outra pergunta. Quantos animais tiveram piometra e tumor de mama? É uma outra análise. Então, de acordo com como eu crio a pergunta, eu crio a resposta. Eu desenvolvo o estudo para obter uma resposta. Então, é extremamente importante saber o que eu estou perguntando. Senão, a minha resposta não serve de nada. E a maioria das vezes, a gente tem uma resposta que não serve para nada. Por quê? Porque se concentra no que foi exposto e no que foi positivo. Eu quero saber quantas cadelas que tomaram hormônio e tiveram tumor de mama. Que me responde isso epidemiologicamente? Nada. Eu não sei quantas não tiveram hormônio, quantas não tiveram tumor de mama. Então, o estudo observacional, ele dá uma visão geral para que vocês consigam analisar e entender melhor o cenário. Então, vamos lá. O que é um estudo prospectivo ou concorrente, né? O estudo prospectivo ou concorrente, caneta, é o seguinte: avaliação da associação de peso ao nascer com mortalidade neonatal. O que é esse peso ao nascer? Eles avaliaram quantas crianças morreram e dentre essas crianças que morreram, quantas eram menor que 2.500 e quantas eram maior que 2.500. E isso foi avaliado com uma semana. Então, eles começaram a observar a exposição, que é peso ao nascer, e o desfecho, que é mortalidade. Em quais momentos que eles observaram as crianças? No primeiro dia, e acompanharam elas por uma semana. Certo?
Então, acompanha. O investigador pesa a criança e o investigador acompanha. O que é o não concorrente? Eles viram quantas crianças nasceram prematuras e perguntaram para a mulher: a senhora utilizou cocaína? O investigador teria como estar com todas as mulheres grávidas para saber se elas ingeriram cocaína durante a gestação? Sim ou não? Não. É impossível. Isso não é um estudo. O estudo é: eu consigo ver somente as crianças que nasceram, vejo quem era prematuro e quem não era. Então é aqui que o investigador se posiciona e ele pergunta, ou seja, ele é não concorrente. Ele é um estudo retrospectivo. Eu procuro causas. E aqui, ó, eu procuro efeito. Eu peso a criança e acompanho ela durante a primeira semana. Vejo quantas morreram e quantas sobreviveram. E eu determino se existe alguma relação ou não. Não tem nem número aqui, ó. Tá? A ideia não é dar número, a ideia é dar para vocês linha de raciocínio. Então, isso aqui, ó, eu acompanho. O investigador está no ponto 1, quer dizer, no ponto 0, como a gente chama, e acompanha durante um período de vida. Nesse caso aqui, ó, o investigador está no ponto 0 e olha para trás. Por quê? Porque a informação sobre o uso de cocaína depende da resposta da gestante. Vacas com mamite. Eu faço a avaliação e vejo qual a idade das vacas, quantas vacas nasceram naquela fazenda, qual o tipo de pasto que elas estavam, quanto tempo de gestação, qual o tipo de touro que elas cruzaram, qual a característica genética dela. Eu estou vendo várias informações para trás. Então, é um estudo retrospectivo. E aí? Um estudo prospectivo e um estudo retrospectivo sobre atropelamento. Quantos animais serão atropelados no prospectivo? Não sei. Eu vou lá para a rodovia e vejo quantos animais serão atropelados. Um estudo retrospectivo. Eu vejo os animais atropelados e olho para a rodovia. Certo? Aqui, ó, num prospectivo, eu vejo toda a rodovia para descobrir o que está acontecendo com o atropelamento. Eu tento imaginar como evitar que novos animais morram olhando como ocorrem os atropelamentos. Retrospectivo, eu já sei que os animais morreram. E agora eu olho para trás para tentar determinar uma forma de que mais animais novos animais não morram. Então, no prospectivo, eu não sei o que vai acontecer. O cavalo vai ser atropelado? Não sei. A anta foi atropelada? Foi. Eu já tenho a causa e eu já tenho o efeito e vou para a causa. Aqui eu tenho as causas e vou para o efeito. Então eu quero analisar aqui, por exemplo, quantos animais são atropelados por carro, por moto ou por ônibus. Aqui, ó, eu não tenho como saber. É mais difícil para determinar quem atropelou o animal. Então, nos estudos observacionais, o estudo transversal e longitudinal, o transversal eu tiro a foto, o longitudinal eu faço o filme. No longitudinal eu chamo de corte, quando eu olho para frente, e o caso controle, eu olho para trás. Ó, 2 grupos, sempre. Um grupo positivo e um grupo negativo. Positivo para enfermidade, negativo para enfermidade. Positivo para a causa e negativo para a causa. Sempre positivo e negativo. Eu pego a minha população inteira e vou fazer a determinação. Então vamos lá. Se eu quiser saber um estudo caso-controle, ou um estudo de corte, ou um estudo transversal, quais são os pontos importantes nessa tabela? Se eu quiser um estudo transversal, eu preciso do N. Eu tenho que saber quantos animais eu tenho no total e eu vou avaliar. Eu vou saber quantos são expostos ou não expostos? Não. Eu vou saber só quem é positivo e quem é negativo ao teste que eu vou fazer. Certo? Num estudo de corte, eu vou acompanhar quantos são expostos e quantos não são expostos ao fator. Certo? Porque é o que eu pré-determino. Eu vou acompanhando
quantos são expostos e quantos não são expostos. Então, quais são os mais famosos estudos de corte? A gente tem aqui no Brasil um estudo de corte muito famoso que ocorre em Pelotas. Como é que é esse estudo? Eles pegaram um ano, eu acho que foi, não sei se foi 95, 2005, eu não lembro agora a data. Todas as crianças que nasceram, todas naquele período, eles fazem um acompanhamento. E eles acompanham 1 ano de vida, 2, 3, e eu acho que de 5 em 5 anos, todas as crianças voltam, né, para Pelotas para serem avaliadas. Quem não pode voltar, procura-se fazer o teste onde elas moram. Para quê? Vocês imaginem o seguinte, numa cidade que nasceram 500 crianças em 1 ano, tudo que elas passam pela vida, ninguém é controlado de nada. Uns bebem, uns fumam, uns têm religião A, outra religião B, alguns estudaram, mulher, homem, em definição de gênero, seja lá, tem tudo que vocês imaginarem. Um joga videogame, outro é sedentário, outro não joga, outro faz crossfit, nada. Eles acompanham. E eles vão observando os problemas de saúde que eles apresentam. Ou seja, eles avaliam a que essa população é exposta e a que essa população não é exposta. Então, ao longo do período de vida dessas pessoas, algumas adoecem e algumas morrem. E eles estão acompanhando, comparando os motivos e as causas que levam as pessoas a terem determinados problemas. Gente, isso é um estudo caríssimo, muito difícil e fantástico. Porque vai começar a entender na nossa rotina, no dia a dia, o que pode levar a diversos problemas. E o que eles já estão mudando, né? Estão fazendo, inclusive, a avaliação genética para saber as características genéticas dessas pessoas, certo? Então, nesse tipo de estudo, o corte, ele vai me dizer, eu vou acompanhar para dizer, foi exposto a isto, não foi exposto àquilo. E o que o corte vai me mostrar? Quantos ficaram doentes e quantos não ficaram doentes. Então, esse é o resultado, certo? Então, no estudo de corte, eu vou acompanhar exposição e não exposição. No caso controle, eu vou conseguir entender quem é doente e quem não está doente. Eu vou fazer um teste, vou fazer uma avaliação e vou descobrir quem é positivo e quem é negativo, tá? Então, nesse tipo de estudo, ao eu acompanhar essa população, eu olho para trás e eu vejo quais foram as causas que levaram esses indivíduos a ficarem doentes. Então, o pessoal do estudo de corte, que acompanha cavalos, tem que fazer testes periódicos para descobrir em que momento que eles vão ficar positivos. Se são 2 testes, são 3 testes, é problema de vocês. E eles vão acompanhar o que levou esses animais a ficarem positivos. Vamos usar o exemplo que a Ricarda falou antes, que lá no Mato Grosso existe uma legislação especial onde não é feita a eutanásia dos cavalos, tá? E vamos supor que um cavalo sai do interior de São Paulo, vai para o Mato Grosso do Sul, no Pantanal, tem contato com aquele ambiente e retorna para o Pantanal, para São Paulo. Isso foi um fator de exposição. Ou 10 cavalos de uma fazenda vão para um rodeio. Nesse rodeio, tinham 20 cavalos que vieram do Pantanal e colocaram esses animais em contato um com o outro. Através do quê? De tabaneiros que existiam naquela região. Com isso, os animais foram expostos. E talvez isso tenha ou não relação com os animais que podem ficar positivos. Então, o pessoal do caso e controle acompanha. O transversal, ele vai fazer teste, que ou está doente ou não está doente. Então, o corte acompanha as causas e o caso controle, ele vai fazer o quê? Quem é positivo para sinomose, quem é positivo para leptospirose e vai olhar para trás para saber a quais fatores eles foram expostos ou eles não foram expostos. E resumindo, tá? Anemia infecciosa equina, de tuberculose, de brucelose, leptospirose, quais são as medidas que eu tomo para poder fazer o controle? Será que existe uma vacina? Será que existe uma forma de manejo? Lembre-se, a busca da epidemiologia é fazer o controle dos meus animais negativos. Então, e com isso, a gente faz também o cálculo de sensibilidade e especificidade para o meu teste na minha população. Eu sei que vai estar escrito na tabela ou na bula do exame qual a sensibilidade e especificidade, mas vocês farão a avaliação de teste de sensibilidade e especificidade. Vocês vão avaliar quantos falsos positivos,
quantos falsos negativos, o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo, como eu mostrei na aula passada. Certo? Longitudinal é caso controle ou corte. Então, o caso controle, ele é retrospectivo, pode ser chamado de caso com referência, comparação de caso, casos parecidos, discussão de caso ou Troll-Rock. O de corte, ele é prospectivo, ou estudo de incidência, longitudinal e acompanhamento. Por que o estudo de corte me dá incidência e por que o estudo transversal me dá prevalência de um problema? Por que um estudo de caso controle e um estudo de corte me dão prevalência ou incidência? Porque prevalência é a quantidade total de casos. Incidência é o número de novos de casos. No transversal, eu avalio a população em um momento. Eu não fico avaliando em momentos sucessivos. Então, eu não sei quantos casos novos. E o caso controle, eu faço a avaliação e olho para trás. Eu não sei, eu tenho dificuldade de dizer quantos casos novos tem ou aparecem. Porque eu não consigo determinar em qual momento o animal ficou positivo. Então, para o longitudinal, caso controle, eu vou ver a prevalência e olho para trás. Para o transversal, eu vou ver prevalência. Para o corte, eu vejo incidência. Então, por isso que eu falo que vocês não devem utilizar esses termos no TCC. Porque a maioria dos trabalhos de vocês é prevalência. Eu vou pegar uma população de cães em Tubarão para determinar a raiva, que eu acho que é o trabalho da Ana Júlia. É isso, Ana? Se tiver Ana Júlia? Isso. Tá. Tu vai procurar prevalência ou incidência? Acho que é incidência, né? Tu vai fazer o teste e acompanhar os animais toda semana? Não. Eu vou pegar dados, aí seria prevalência? Tu não vai... O que é na prevalência? É o número total de animais positivos até aquele momento? Isso. Então, tu vai fazer prevalência ou incidência? Prevalência, que eu vou fazer um levantamento de dados, né? De animais que já foram vacinados. Se eles já foram testados, tu vais acompanhá-los daqui para frente? Tu vai determinar uma data e olhar para trás, não é isso? Isso. Tá bom. E tu vai comparar se os animais foram vacinados ou não? Como assim? Não entendi, professor. Tá. Qual é o teste que tu vais buscar? Vai ser se os animais são vacinados contra a raiva. Certo. E tu vais fazer alguma outra avaliação em relação aos animais? É só saber se eles tomaram ou não a vacina, certo? Isso. Tá. Então, tu vai saber a prevalência, ou seja, quantos animais são vacinados para a raiva. Não é isso? Isso. Tu vai fazer mais alguma avaliação dos animais? Não, porque aí eu não vou ter contato com os animais, né? Eu vou pegar os dados que estão nas clínicas. Teu estudo é transversal ou longitudinal? É transversal. Vai pegar um momento só. Tu vai perguntar se eles tomaram mais de uma vacina ou uma vacina única. Eu vou ver, tipo, os que estão em dia, né? Mas Certo. ainda tô vendo como é que eu vou fazer esse levantamento. Vocês estão entendendo o problema que ela enfrenta, é o que todos vocês vão enfrentar. São várias questões que vocês têm que determinar. Mas vamos lá. Se eu quiser fazer um estudo transversal sobre vacina, eu pergunto quantos cães são vacinados. Não me importo com o resto. Aí eu determino quantos são machos, quantos são fêmeas, quantos são de raça, sem raça. É um estudo transversal. Eu vejo naquele momento. Eu quero saber se os animais tomaram mais de uma vacina. E eu quero saber se esses animais demoraram para tomar a vacina. Então, eu vejo todos que foram vacinados e eu olho para trás, para tentar determinar o porquê que eles tomaram aquela vacina. E esse é um estudo retrospectivo. Agora, eu quero pegar dentro de uma clínica veterinária e acompanho todos os animais para determinar quando que eles tomam vacina. Se eles tomam a vacina no protocolo normal ou se eles tomam a primeira vacina depois de adultos. E aqueles que tomaram a vacina depois de adultos, eu pergunto por que demorou a tomar a vacina.
esse se torna um estudo prospectivo. A questão vacinal é a mesma, mas a forma como eu encaro e faço o trabalho é completamente diferente. Me dará respostas distintas. E aí eu posso falar que anualmente foram vacinados tantos cães segundo o registro, daqui para frente. E eu posso falar que entre os animais vacinados, a principal reclamação dos proprietários é o preço da vacina. Então eu estou acompanhando aquela população. E eu vou dizendo os fatores que levam ou não a fazer a vacina. Tudo vai depender de como que o trabalho é delineado. Tá? Depende da delineação de trabalho. Então, se eu tenho uma população e eu vou fazer uma amostra, o que eu vou avaliar? Quantos doentes foram expostos e quantos doentes não foram expostos? Quantos não doentes foram expostos e quantos não doentes não expostos? Essa é a tabela que a gente viu lá atrás, 2 por 2. É isso que a gente precisa saber. Quantos animais tiveram contato com aquele agente? Então, o estudo transversal é o estudo de uma amostra, presença ou ausência simultânea de uma doença ou fator hipotético de risco, e é um estudo rápido. E eu vou entender qual é a prevalência. Agora, vamos lá. Eu quero avaliar, por exemplo, mormo numa população de cavalos. Ou eu quero avaliar anemia infecciosa equina numa população de cavalos numa fazenda. Vocês acham que é fácil pegar todos os cavalos e conseguir determinar por um estudo transversal para eu achar quais cavalos no estado de Santa Catarina são positivos para anemia infecciosa equina? É uma doença comum entre os nossos animais? Para o nosso estado é considerada rara e não comum, assim como o mormo. Então, se eu pegar todos os animais, é muito difícil eu pegar todos os animais e fazer um teste. Eu vou ter que fazer uma amostra. E para eu determinar essa amostra, vai ser muito difícil. Então, por isso que a gente faz um acompanhamento da população de cavalos no estado de Santa Catarina, para saber por quê. Porque ela é uma doença rara. É difícil de eu determinar. Agora, um estudo para eu poder determinar tumor de mama numa população de mulheres ou mamite numa população de vacas, não é uma enfermidade tão rara assim e não seria tão complicado eu fazer um teste com todos os animais. Então, eu vou avaliar a prevalência, mas toda doença que for ruim não é um tipo de teste dos mais indicados. Observação direta de determinada quantidade planejada de indivíduos em uma única oportunidade. Eu vou identificar sexo, idade e função, mas eu não tenho relação temporal. Se eu ver uma vaca com mamite, no estudo transversal, eu não sei há quanto tempo ela tem mamite. Se eu pego um animal que ele é soro positivo, eu não sei há quanto tempo ele é soro positivo. Então, eu não consigo ter uma relação temporal. E isso é uma limitação do estudo transversal. O estudo longitudinal, ele é variável independente. Por quê? Eu vou acompanhar todas as variáveis que podem ser acompanhadas. Eu pego uma população de cães e eu acompanho, vamos facilitar, eu pego um grupo de suínos num abatedouro para poder identificar um problema. Então eu pego todos os animais no abatedouro e eu vejo quais os problemas que eles chegaram no momento do abate. Ou eu pego todos os animais de uma granja e vejo quantos vão chegar ao abate. Se eu pego todos os animais da granja e vejo quantos vão chegar ao abate, eu vou avaliar tudo o que aconteceu nesses animais de granja. Se teve susto, se teve relâmpago, se teve noite de chuva, se deu temporal, como foram transportados. Então, eu avalio tudo. Então, as variáveis que eu acompanho é independente. Pode acontecer uma coisa nova que não estava esperando. No caso controle, a variável é dependente. Por quê? Eu vejo o problema, né, e eu olho para trás. Então, eu já sei que teve problema. Escolher a população ter ou não a doença não é o que vai me determinar o estudo. Então, no caso controle, eu olho para trás. Eu avalio as variantes. Então, eu pego lá no meu abatedor e vejo, o animal tem lesão de pele. E isso complicou a minha carcaça. Então, eu vou olhar para trás e vejo quais os fatores que podem levar... eu vou avaliar o transporte. Eu vou avaliar as instalações. É muito mais difícil eu acompanhar, qual foi o dia que deu uma chuva forte e com isso o animal se machucou? Eu não sei. Então, a variável, ela é dependente.
Então, no corte, eu acompanho a população e, no caso controle, eu volto no tempo com a população, certo? Existe uma forma de corte chamada corte retrospectiva, tá? Saibam que existe no livro, saibam que pode cair no concurso, mas eu não vou colocar em prova, que ela é bem delicada e vocês terão dificuldade para trabalhar, então eu não vou ficar me metendo muito nisso. É uma característica especial, tá? Mas o nosso importante é entender corte e caso controle. Vantagens do longitudinal. Se eu pegar um caso de corte, eu vou entender quantos animais novos, eu vou pegar a incidência, eu vou entender a história natural daquela doença. Por quê? Porque eu estou acompanhando o animal, os animais. E ele é muito forte em relação à causalidade. Eu consigo entender como aquela causa teve relação direta com o problema. Qual é a vantagem do caso controle? Doença rara. Então, é muito difícil eu juntar todos os cavalos que tiveram mormo. Mas se eu conseguir identificar todos e eu olhar para trás, eu consigo identificar de quais populações eles fizeram, né, e quais as causas que levaram. Então, o mormo é uma doença rara, é muito difícil encontrar todos, mas uma vez que eu os identifico, eu consigo olhar para trás e tentar entender. Ele é mais barato e ele é um pouco mais rápido. O de corte, ele é demorado. Por quê? Vai demorar enquanto eu acompanho aquela população. Quais são as desvantagens? O corte é caro, leva muito tempo, muitos animais desistem, né? As doenças raras eu nem sempre consigo encontrar e às vezes tem alguns fatores que confundem. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Gente, qual a relação de tumor de mama com mini saia? Nenhuma. Tem certeza? Como, Joris? Pode repetir. Qual a A correlação? roupa mini saia? Qual a correlação de tumor de mama em mulheres com mini saia? Nem. Só se for da forma de exposição. Ah, não, eu vou. Eu não entendi. Qual é a correlação de tumor de mama com mini saia? A correlação seria a mulher, não? Certo. Mas aí eu vou voltar à minha pergunta. Qual a correlação do tumor de mama com mini saia? Nenhuma. Concordam? Não tem relação. Não. Concordam? Mas vocês concordam se eu for fazer uma análise entre seres humanos, tanto homem quanto mulher, que apresentam tumor de mama, usuários de mini saia têm uma maior taxa de tumor de mama do que não usuários de mini saia? Sim ou não? Sim. Aí depende. Não depende. Mulher usa mais mini saia que homem. Não, calma, pera. Ó, eu fiz a minha. Ó, se atém uma pergunta. A minha pergunta é: se eu for fazer uma avaliação na minha população, com homens e mulheres, eu vou encontrar que usuários de mini saia têm mais chance de ter tumor de mama, sim ou não? Gente, sim. Não. Sim. Sim. Porque na nossa sociedade, gente, normal, tá? Homem não usa mini saia e homem não tem tumor de mama. Mas a pergunta que eu fiz, ela tem um princípio epidemiológico errado. Porque eu não posso fazer a avaliação pela mini saia, e sim pelo gênero. Então, o que é uma questão confundidora? Eu tenho que determinar exatamente qual a relação daquela causa com o tumor de mama. Eu estou acompanhando uma população. Nasceram 1.000 crianças, homens e mulheres. Dentro desse meu acompanhamento, eu vejo quem usa mini saia. E aí eu vou ver se mini saia é um fator ou não. Eu posso chegar e falar assim, olha, mini saia é um fator, porque as mulheres usam mini saia, tem mais tumor entre elas, então mini saia tem relação. Então esse é um efeito confundidor. Não tem relação nenhuma mini saia. Mas se eu não souber fazer a pergunta correta, eu vou determinar que aquela variável ela é o problema. E isso acontece muito na nossa população. Vamos lá.
Qual o problema do gato comer Whiskas? Sódio? Tem certeza? É o Whiskas que tem problema? Depende qual Whiskas que tu vai oferecer pra Não, ele. o Whiskas é o Whiskas, é a ração. Tá seca, então. Porque ela é química? Gente, o problema é a Whiskas? É que ele também tem que ter bastante alimentação úmida, não seria isso? Então, vou voltar à pergunta. O problema é o Whiskas? Não, o problema não é a marca. Especificamente não, mas O ela problema colabora. é a porcentagem de sal na ração. Certo? O problema não é o Whiskas, o problema é a quantidade de sal. Quantas pessoas que têm gato e chamam todas as rações de Whiskas? Várias. E quantas pessoas chamam todas as rações de cachorro de pedigree? Whiskas tem H no meio. Quantas? Várias. Se eu fizer uma pergunta numa clínica para uma senhora que está levando o cachorro, seu cachorro come pedigree? Ela vai entender que eu estou perguntando sobre ração. Então, não é a Whiskas nem a pedigree que tem problema. É a porcentagem de sal da ração que tem problema. Vou fazer agora uma outra pergunta. Quantos proprietários falam que o seu animal come ração? A maioria. Como que foi feita a pergunta? Foi perguntado se come ração e não se come exclusivamente ração. Então, qual é a pergunta correta então, Gustavo? A pergunta correta seria o inverso. Ele come alguma coisa além de ração? Não. Qual é a pergunta correta? Qual tipo de alimentação é fornecido para esse animal? Para o seu cão? Se perguntar assim, vai ficar meio diferente, ele não vai entender. Mas o que teu cachorro come? A pergunta é, o que teu cachorro come? Essa é a pergunta. Quando a gente pergunta se a gente parte do pressuposto o que esse cachorro come além da ração, ou qual tipo de ração, ou se teu cachorro come ração? Ah, me conta a verdade. A pessoa vai falar que come. Quantas vezes alguém vai no médico e fala assim, se tu fizesse alguma coisa errada, o que a gente responde? Não. Imagina, eu fazer coisa errada. Tu fizeste tudo certo? Fiz. O que é o certo e o que é o errado? Ou seja, quando a gente faz a pergunta equivocada, a gente chama de fator confundidor. E na maioria das vezes, a gente não sabe fazer a pergunta. Tomem muito cuidado, porque quando a gente acompanha a população, a pergunta tem que dar problema. E outra, aí eu pergunto para vocês, o que vocês comeram ontem no almoço? Não precisa me responder, não quero saber, tá? Pensem aí na cabeça de vocês. Nem E aí me eu lembro. pergunto... Hã? Brincadeira. Não lembro. Tá, e o que vocês comeram semana passada? Não sabe. Quando que vocês tomaram a última vacina? Também não sabe. Como é que vocês me perguntam para o proprietário quando é que foi dado o vermífugo do cachorro? Se vocês não lembram o que vocês comeram, vocês perguntam para o proprietário quando que foi, que mês foi dado. Gente, não lembra o que comeu semana passada, vai lembrar quando é que foi dado o remédio de vermes? Então, essas questões temporais são imprecisas. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com questões confundidoras ao acompanhar e com respostas temporais pouco precisas, no caso controle. E a gente tem que saber muito bem o tipo de informação e a seleção que a gente tem, como foi o caso lá do tumor, né, de mama, da piométria e do hormônio. Né? Esse trabalho que o Brian fez, na verdade, ele veio conversar comigo que ele queria fazer a correlação entre a aplicação de hormônio e tumor de mama. Eu falei para ele, mas tu não sabe nem se tem relação, tu já quer determinar a correlação? E outra, será que não existe outro fator? Então, o que a gente teve que fazer? Começar o projeto do zero. E a resposta foi muito mais legal, porque, na verdade, o problema não foi tumor de mama, foi piométria. Coisa que afeta diretamente a clínica, porque a quantidade de cirurgia de emergência é muito maior e o que leva os animais a risco. E aí eu consigo entender melhor
como proceder para evitar o problema. E outra, piometra envolve uma cirurgia interna, o que assusta muito mais o proprietário, porque quando o proprietário escutar é só tirar um nódulo de pele, ele acha que é baratinho. Quando fala que é cirurgia, ele arrepia até o último fio de cabelo para abrir o abdômen da cadela. Então, ó, longitudinal, pelo menos 2 eventos separados por período, tá? Então, o caso controle é retrospectivo e o corte é prospectivo. No prospectivo, eu olho da causa e eu vou para o efeito. No retrospectivo, eu já vejo o efeito, eu já sei o que aconteceu e procuro as prováveis causas. Então, no estudo de corte, eu tenho os animais que são expostos ao fator hipotético de risco e o grupo de animais que é não exposto ao fator hipotético de risco, para desenvolvimento de uma doença em cada grupo. Então, no estudo de corte, eu estou acompanhando e vejo quem fuma, quem não fuma, quem bebe, quem não bebe, quem come carne gordurosa, quem não come, quem faz exercício, quem não faz. Eu vou acompanhando esse grupo. Avalia a incidência, quantidade de número de novos ou o desfecho de interesse. Peso ao nascer, mortalidade. Eu procuro o padrão de comportamento. Eu vejo a história natural. Isso vai me dar um impacto nos fatores de prognóstico. Em alguns momentos, eu determino intervenções. E eu posso entender até uma terapêutica, caso seja necessário, para fazer o controle. Vacina é uma terapia, tá certo? É uma intervenção terapêutica da epidemiologia. Então, no estudo de corte, ele é prospectivo ou retrospectivo? O que é o retrospectivo? É quando eu quero rastrear as cortes, tá? Eu faço um estudo selecionado. Ele é mais complexo da gente entender. Para nós aqui, a gente vai focar em seguir as cortes, tá? Que é o corte selecionado por exposto e não exposto, e a gente vai chamar de estudo concorrente. Mas saibam que existe o corte retrospectivo. O caso controle, eu tenho os animais doentes e os animais não doentes da minha população. E eu faço a avaliação para comparar a relação de presença do fator hipotético de risco ou não. Então, como eu já tenho o desfecho, como eu já tenho os animais doentes, eu olho para trás e eu vejo as possibilidades, tá? Então, eu tenho que entender o que eu estou procurando. Vou voltar para o caso do Brian. O Brian me perguntou a primeira coisa se eu tinha como avaliar tumor. Aí a gente saiu de tumor para problema reprodutivo. E aí a gente foi para as causas, porque a gente chegou tanto em piometra quanto no tumor. A gente refez a pergunta, certo? Então, na verdade, a gente fez um estudo dos casos reprodutivos que apresentavam no hospital e a gente procurou se tinha relação com a aplicação de hormônio ou não. E isso nos deu um dado muito mais robusto no momento de avaliar e comparar. Então, casos doentes e não doentes. Eu faço uma avaliação e vejo quem foi exposto e quem não foi exposto. Entre os doentes e entre os não doentes. Isso é o caso controle. Tá? Apesar da seta estar vindo para frente, né? Então a gente classifica o tipo de exposição. Então eu já tenho o desfecho e eu olho para trás. Estudo transversal. Quais são as vantagens? Uma amostra é aleatória, a população alvo é selecionada e eu quero determinar a prevalência. Ele é rápido, fácil de organizar e conduzir. Ele é barato, tá? Ele pode ser usado de forma ocasional, não implica em risco para o indivíduo. E permite, né, um estudo de causas potenciais para múltiplas doenças, certo? De acordo com o que eu estou avaliando. Ele é inadequado para doenças raras, doenças de curta duração. O animal, eu quero saber se as pessoas têm gripe ou não. Eu não quero saber se as pessoas são positivas para gripe. Eu quero saber só se elas estão gripadas ou não. Pode ser que eu não pegue. Eu vou fazer um estudo transversal para saber quantas vacas são positivas ao teste de bandeja de mamite. Pode ser que a vaca tenha mamite, mas tenha bandeja negativa, porque às vezes o período, eu tô fora do período do problema. E eu não vou determinar a incidência, porque eu não sei quantos casos são novos e quantos casos são antigos. Estudo de corte. A incidência de indivíduos expostos e não expostos, eu consigo calcular ao longo do estudo. Eu consigo saber quantos casos são novos, porque eu estou acompanhando a população. E tem uma flexibilidade, né, na escolha das variáveis. Por quê? Porque eu vou acompanhando a população, eu vejo o que é importante e o que não é. A desvantagem.
né? A proporção de expostos e não expostos na população não pode ser estimada, então eu não consigo determinar numa população de pessoas quantas pessoas daqui a 10 anos vão fumar ou não vão fumar, quantas farão exercício e quantas não farão exercício. Eu não consigo separar a minha população em 2 grupos proporcionais. É necessário um grande número de indivíduos, é um período de longa duração, caro, muitas pessoas ou animais abandonam o estudo, né? E o controle de variáveis estranhas é muito difícil. O caso controle, ele é adequado para doenças raras, de longo período, porque eu vejo lá no final e procuro a causa. Ele é relativamente rápido, mais barato. Eu não preciso de muitos indivíduos, então ele é barato e uso poucos indivíduos. Ele tem registros anteriores que eu posso fazer o acompanhamento. Não implica em risco para o indivíduo e eu permito o estudo de doenças múltiplas. Desvantagem, a proporção de exposto e não exposto nem sempre pode ser estimada, né? Eu tenho, por conta da lembrança, às vezes eu não consigo lembrar dos fatores de risco, o que eu comi, quando eu fiz exercício, quando eu fiz uma viagem, quando eu me expus, quando eu tomei a vacina. Controle de variáveis é um pouco complicado, porque eu estou olhando para trás, eu não consigo, por esquecimento, por falta de controle, e a incidência de casos novos não pode ser determinada porque eu não tenho a prevalência. Tudo bem? Como é que está o cérebro de vocês? Já deu tilt? Gente, nós faremos Então tá. Vamos fazer um intervalo aí de 10 minutos e a gente volta para conversar. Tudo bem? Certo, professor. Então, falou.